paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, obrigado por estar aí mais uma vez juntamente conosco, hoje fechando o trimestre. Nós estamos na lição número 13. Para quem está participando hoje pela primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoim, prazer em servir aos amados irmãos e irmãs. Nós estamos hoje na lição 13, mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Nosso texto áureo está em Lucas 24:7, onde nos diz, dizendo, convém que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Bom, a verdade aplicada diz que a missão de Deus é dada igualmente às mulheres e aos homens, que devem trabalhar juntos, capacitados pelo Espírito Santo. Nós temos três objetivos. Primeiro, mostrar como mulheres devotaram amor a Jesus mesmo após a morte. Segundo, ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver Jesus ressurreto. E terceiro, apresentar o testemunho das mulheres ante a ressurreição. Ok? Nosso texto de referência está em Lucas 24, do versículo 1 ao 5. Você lê aí, por favor, eu vou já para a introdução. Essa lição nos mostra a importância da presença feminina no ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas, principalmente, fazendo uma análise teológica, você vai perceber que é o Evangelho que destaca bastante mesmo as mulheres e também os pobres e os desafortunados de forma geral. Lucas ele nos mostra muito a questão humana de Jesus. Jesus é alguém que se importa plenamente pela humanidade como um em si. Nós vamos ver o sepulcro visitado pelas mulheres. Eles visitaram no primeiro dia, elas prepararam especiarias e elas não acharam o corpo de Jesus. O sepulcro é visitado pelas mulheres. As mulheres, guiadas pelo sentimento de gratidão, continuaram a demonstrar amor ao Mestre, mesmo depois de morto. Vocês devem lembrar, meus amados, como uma mulher, a Bíblia diz, uma certa pecadora, chegou-se aos pés de Jesus e chorou aos seus pés, adora ao Senhor, lava os pés de Jesus com lágrimas, unge os pés de Jesus, beija os pés de Jesus. É uma mulher que se sente agradecida a Ele. E Jesus destaca isto. Incluso Simão, que era o dono da casa, ele disse, se este fosse um profeta, saberia quem está tocando, pois é pecadora. Jesus disse, Simão, tinha dois homens, a um foi perdoado uma dívida pequena, colocando nos valores de hoje, mais ou menos, a um foi perdoado R$50 e a outro foi perdoado R$5.000. Qual das duas pessoas seria mais grata? E Simão disse, bom, Jesus, isso é fácil, aquele que foi perdoado 5.000. E Jesus disse, pois se esta mulher, ela está adorando-se, está grata porque seus muitos pecados lhe são perdoados. Então Jesus está dizendo, porque você não se reconhece pecador, você se acha mais santo que ela, você, diz o texto, nem ósculo santo você me deu, ela beijou os meus pés. Você não ungiu minha testa com azeite, como era de costume, mas esta mulher ungiu meus pés. Então, Jesus mostra a gratidão, o sentimento transparecendo através dessa mulher. Também a Bíblia nos disse que lá no jardim, vamos ver daqui a pouco, outras mulheres também se apresentam adorando a Jesus e Jesus se manifesta a elas. Elas visitaram no primeiro dia. Era uma manhã de domingo, muito de madrugada, as mulheres se dirigiram para o sepulcro de Jesus.
ele era escavado na rocha e fechado com uma pedra. Então, domingo de manhã, ou seja, no primeiro dia da semana, tá? E aliás, meu amado irmão, minha irmã, é por isso que nós adoramos ao Senhor no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, tá? Porque é o dia da ressurreição. E estas mulheres foram, né, lá no sepulcro, tá? E elas sabem que tem que ser retirado, é muito pesado a pedra, mas mesmo assim elas vão. Eu acho interessante que estas mulheres, né, são pessoas decididas. As mulheres doaram o melhor de si, tá? São mulheres que nos dão exemplo de coragem ou um exemplo de decisão. Veja que elas poderiam simplesmente dizer: somos mulheres, não temos muita força, tem uma pedra lá, uma rocha lá, uma pedra que fecha a sepultura, não vai dar, então vamos ficar sem ir. Não, essas mulheres simplesmente dão o melhor delas, elas preparam tudo e dizem: vamos, né? Quando chegarmos lá, nós vemos o que pode fazer com a pedra. Elas preparam especiarias. As especiarias eram ervas cheirosas, tá, que retardavam ou impediam a decomposição do corpo, né? É uma forma de preparar o corpo, tá, para o seu sepultamento em si. Aqui vemos mais uma vez o exemplo de gratidão, dedicação por tudo que o Senhor fez e representa. Então estas mulheres, tá, são para nós um grande exemplo, pessoas, tá, que elas são de ação, né? Pessoas que são gratas a Deus. Quando nós somos gratos às pessoas, nós não medimos esforços para manifestar essa gratidão para com aquela pessoa que de alguma forma, né, tem sido uma bênção para a nossa vida. E estas mulheres, elas manifestam claramente este sentimento de gratidão neste contexto onde se preparam, né, preparam as especiarias. Elas não acharam o corpo de Jesus. Ao chegarem no sepulcro, viram que a pedra que o fechava estava removida. O anjo removera. O corpo do Senhor Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio. É interessante as coisas como vão acontecendo, né? Como vão desenrolando, né, este momento. Elas chegam, o anjo vem, tira a pedra, o corpo não está aí, né? E existe um choque, vamos dizer assim, tá? Existe um momento de expectativa. O que está acontecendo, né? Eu vim aqui para cuidar do corpo do mestre, o corpo do mestre não está aí, nós estamos pensando na rocha, a rocha já foi tirada do lugar, né? A pedra que cobria, né, que tampava, tá, o sepulcro. Então elas ficam vivendo os momentos, tá, de choques emocionais. Os anjos confortam as mulheres. Então vamos ver a perplexidade das mulheres, novas informações às mulheres, e as mulheres recordam as palavras de Jesus. Veja, quando as mulheres foram ao sepulcro antes dos discípulos, tá, consequentemente elas creram primeiramente na ressurreição de Jesus, tá? Então isso é muito importante. Estas mulheres, tá, elas tomam uma iniciativa de irem logo de madrugada, né, ou logo ao amanhecer o dia, né, conforme a tradução, tá? E consequentemente eles têm a experiência de primeiro, são elas que têm essa experiência de ver que Jesus ressuscitou e creem nisso. Elas são impactadas nesse momento por esta experiência. O texto de Lucas 24:4 nos fala que dois homens com vestes resplandecentes pararam próximo a elas. Interessante porque o texto, né, Lucas, o autor, ele foi procurar informações, né,
e as mulheres contam que foi 2 homens com vestes resplandecentes que pararam próximo a elas. E o texto de Hebreus 11:14 nos diz que os anjos, diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja, estes anjos são enviados por Deus, ok? Para poder estar trabalhando a favor dos salvos. É justamente isso em Lucas 24:4 que vemos. Deus enviou seus anjos e os anjos fizeram o que o Senhor lhe mandara, ou seja, tiraram a pedra do sepulcro, ok? Então, os anjos são enviados por Deus, ok? Eu não tenho autoridade, nenhuma pessoa tem autoridade para estar dando ordem a um anjo. O anjo obedece a Deus, ok? Agora Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, aí é outra história, tá? Mas para os anjos não. Quem dá ordem, quem envia seus anjos é Deus, ok? Estou esclarecendo para você isso. Bom, novas informações, Quando elas chegam, o anjo disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. É interessante este texto, porque aquelas mulheres, elas estão ficando sob o choque de novas informações que os seus olhos comprovam de fato de que o corpo de Jesus não estava ali. Então, interessante porque você sabe que grandes choques emocionais contribuem para que se grave a informação. E estas mulheres estão tendo experiências assim, fora do comum, literalmente. Aquela rocha que estava na porta do sepulcro foi retirado de forma miraculosa. Eles veem 2 varões ou 2 anjos, eles olham no sepulcro, o corpo não está. Então é uma sequência de choques, de novas informações que está sendo experimentada por estas mulheres. As mulheres recordam as palavras de Jesus. Veja o texto de Lucas 24:7, onde disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Eu deixei em amarelinho aí, só para você notar que esta palavrinha convém, tá? Ou um sinônimo dela, importava que, ou era necessário que, tá? Se repete 40 vezes no Evangelho de Lucas, tá? Eu quero que você pegue isto, por quê? Porque Lucas está mostrando claramente que Jesus está seguindo um plano que o Pai lhe entregou. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de uns pecadores. Ou seja, Jesus sabe que isto que ele vai sofrer faz parte do plano. Tá? Então fique bem claro, Jesus, Filho do Homem, tá? Ou seja, um servo, tá? Ele está vivendo o plano. Convém que, ou seja, ele vive o plano não simplesmente por sua própria vontade, mas para obedecer à vontade daquele que o enviou. Tá? Ele se sujeita, Jesus faz com todo apreço, com todo amor, a vontade do Pai, ok? Todas as vezes que lembramos as palavras de Jesus, somos livres de toda a confusão mental e sentimentalismo inútil. Veja, algumas pessoas ficam sofrendo, porque elas não se apoiam naquilo que o Senhor disse. Quando aquelas mulheres elas estão meio confusas com tudo o que está acontecendo,
Jesus lhes informa, lhes lembra a palavra. Se eu quero então me livrar de algum momento de confusão mental, porque as minhas emoções me abalaram ou estão abaladas as minhas emoções, como que me liberto disso? Como estabilizo as minhas emoções? Me segurando a palavra. Está escrito, tá? É isso que vai me dar estabilidade emocional, tá? Por exemplo, né, quando o salmista disse: o choro pode durar uma noite, ou seja, a minha emoção está abalada. Diz: mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, ele se segura, tá? Porque ele sabe que Deus é fiel. Então é importante, todas as vezes que nós também estivermos, tá, passando alguma situação emocional de baque emocional, né, nossa emoção está alterada, vamos nos segurar na palavra de Deus. Amém? Testemunho das mulheres. As mulheres anunciaram a ressurreição, primeiramente. Quem eram as mulheres que anunciaram? E a notícia da ressurreição atestada. O testemunho das mulheres. Os homens estavam resguardados, estavam lutando com suas barreiras psicológicas, ou seja, tentando entender quanto à morte do Messias e ressurreição. Veja que os homens então, eles estão raciocinando, tá? E eles começam a questionar-se, né? O Messias não era para morrer, né? Estão questionando por que Jesus morreu, não era para morrer. E esse negócio de ressurreição, o que é ressurreição? Eles estão confusos, eles estão tentando entender por que aconteceu tudo o que aconteceu. É bom a gente pensar, é bom sim, mas nós temos que saber também o momento de entrar em ação, tá? Às vezes nós passamos por uma luta, passamos por uma prova e tentamos entender por que aconteceu o que aconteceu. Mas, apesar de ser bom tentar entender, você não pode se amarrar a isto a ponto de lhe impedir, tá, que esse fato de querer entender a situação te atrapalhe de você ir adiante. Veja agora como as mulheres agem. As mulheres simplesmente agiram, tá? Ou seja, elas não procuram entender por que o Messias morreu, não era para morrer, e que negócio é isso de ressurreição. Não, elas simplesmente agem, dão prosseguimento à vida. O mestre morreu. Bom, morreu, está morto, agora vamos lá embalsamar o corpo de Jesus. Pronto. Vamos agir, vamos dar prosseguimento à vida. Tá? E isto é importante nestas mulheres, que elas, tá, não se prendem ao passado, não ficam se questionando o porquê, mas simplesmente dão prosseguimento à vida. E é assim elas acabaram tendo informações privilegiadas graças à sua coragem. Então, meus amados irmãos, irmãs, vamos entender aqui, não se amarre, tá? Tentando entender os porquês. É bom entender? É bom, mas se você, né, simplesmente passou o problema ou está passando o problema, né, agora pense um pouquinho, mas já descarta e siga para frente. Prossiga, agora pense em soluções. Não adianta pensar quem provocou problema, por que provocou problema. Agora vamos pensar em soluções e prosseguir a vida para frente. Então essas mulheres são um exemplo para nós. As mulheres anunciaram a ressurreição primeiramente. A visita ao sepulcro trouxe àquelas mulheres uma percepção real de que Jesus ressuscitara. Suas palavras foram ouvidas como um delírio. Pedro foi verificar e ficou admirado. Veja, então aquelas mulheres, né, quando visitam ao sepulcro, eles
percebem a realidade. Tá? Jesus ressuscitou, Jesus falou a verdade. Só que elas, quando falam isto para os discípulos, eles dizem que estariam delirando porque é impossível. Né? Lamentavelmente, às vezes nós ouvimos algo que é de Deus e achamos que é impossível porque não se encaixa, né, no nosso conceito comum, e também quem fala nós não damos muito crédito. Então o preconceito às vezes nos impede de conhecer a verdade. Pedro vai, verifica e fica admirado com essa verdade. As oportunidades de conhecer os fatos novos vieram para quem resolveu prosseguir, apesar de. Veja o que eu estou dizendo. Você vai ter novas oportunidades na vida, tá? Deus tem novas oportunidades para você, Deus tem novas bênçãos para você. Não fique choramingando porque você perdeu, né, alguma bênção, ou porque alguém te roubou, né, ou porque alguém te fez mal. Não fique lamuriando. Pense um pouquinho, tá? E prossiga apesar de todas as circunstâncias, porque a bênção está à frente, a bênção está adiante, tá? Então, vamos aprender, tá? Não fique amarrado às situações passadas, prossiga para avante. Quem eram essas mulheres que anunciaram? Maria Madalena é uma delas, tá? Lucas 8 diz que dela Jesus expulsara 7 demônios. Ela é uma das mulheres privilegiadas que se encontra com Jesus, que abraça Jesus pós-ressurreição. Tá? É uma mulher que ela expressa bem seu sentimento de gratidão. Tá? Isso é muito importante. Joana, né? Ela financiava o ministério de Jesus, conforme Lucas 8,3, e ela era uma mulher do procurador de Herodes. E Maria, mãe de Tiago, e além de outras. Bom, cada uma delas tem suas motivações de gratidão. Tá? E isso é importante nós entendermos. Sermos gratos. Tá? A gratidão vai te abrir portas. Pessoas ingratas fecham as portas. Então, na história fica registrado o nome destas mulheres. Tá? É conhecido a nível, né, mundial, porque são pessoas gratas. Tá? Então Deus sempre tem o melhor para pessoas que são gratas, sabem agradecer por aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. A notícia da ressurreição atestada, o sepulcro vazio e Jesus ressuscitado são fatos que não foram cridos por todos inicialmente, mas que foram atestados depois. Então, o sepulcro está vazio e Jesus ressuscitou. Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, disse: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja como é essencial, tá, entender a ressurreição. Veja que Paulo dá uma importância grande para o fato da ressurreição. Porque ele disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, se Cristo não ressuscitaria, Deus, né, não seria digno de confiança. Tá? Se Cristo não ressuscitaria, Deus não seria digno de confiança. Ou seja, Deus seria mentiroso. Ok? Deu para entender? Eu troquei as palavras aqui, tá? Mas eu estou explicando. Se Cristo não ressuscitaria, Deus não seria digno de confiança. Então, o alicerce do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição nos prova que Deus fala a verdade, porque está escrito, disse Pedro, em Atos 2, 28, se eu não estou errado, que era impossível
que Jesus ficasse na sepultura, porque está escrito dele, disse Davi, não deixarás o teu santo ver a corrupção. Então perceba que Pedro disse que era impossível que não se cumprisse o que Deus dissera. E a ressurreição, tá, é a maior prova que Deus é digno de confiança para nós. Agora, quando as mulheres, essa notícia das mulheres tornou-se a mensagem da cristandade em geral, ou seja, Jesus ressuscitou e vive. É interessante o fato de Jesus ter apresentado-se às mulheres. E por quê? Porque os homens não teriam atentado a muitos detalhes que elas atentaram. Você sabe, meu amado irmão, são poucos os varões que atentam para os detalhes de uma circunstância. Normalmente nós homens, nós nem lembramos como era a roupa do irmão no que domingo que pregou, ou que falou, que teve oportunidade. Nós esquecemos detalhes, nós não atentamos. Então Deus sabe muito bem, tá, com quem que está trabalhando, a natureza da pessoa. Estas mulheres, elas gravaram detalhes. Elas dizem, foi 2 anjos que desceram e removeram a pedra. Talvez se fosse um homem, Lucas fosse perguntar, se você vieram aqui no sepulcro de madrugada, e o que viram? Viram anjos. Quantos que eram? Não sei. Então, mas essas mulheres são mulheres, a sua capacidade delas é específica. Deus fez assim elas lembram de detalhes. Elas dizem, suas vestes eram alvas, noutra tradução diz, eram brancas. Está vendo? As mulheres lembram de detalhes. Pergunta para uma irmã como que era a roupa de alguém no domingo, elas se lembram de detalhe. Veja, o comportamento dos guardas, as mulheres lembram, como que eles tremeram, como a cara deles ficou perplexa com medo. E para um historiador como Lucas, isso foi essencial. Deus estava usando as pessoas certas para o momento certo, ok? Então Deus abençoe, todos têm um ministério, cada um age dentro do seu contexto, e Deus preparou justamente estas mulheres, ou as mulheres, para um ministério específico. Amém? Concluindo, mesmo o Senhor tendo falado durante seu ministério terreno que era necessário morrer e ressuscitar, parece que os discípulos não se lembraram dessa revelação. Mas, conforme Lucas 24:8, as mulheres lembraram rapidamente. Ok? Você percebe, se você perguntar, ou você já ouviu até essa frase, de alguma mulher dizer, e sabe daquele dia que você falou, 20 anos atrás, mas lembram? Então é a capacidade que as mulheres têm. Tá? E Deus escolheu elas justamente por essa capacidade, para esta situação. Precisava ser gravado todas as circunstâncias nos seus detalhes. Amém? Deus abençoe as irmãs, aos irmãos, a cada um, para que possamos somar em nosso ministério todo mundo. Concluímos, mostramos aqui que como as mulheres se devotaram amor a Jesus, mesmo após a morte, e nosso objetivo foi ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver Jesus ressurreto, e também apresentar o testemunho das mulheres ante a ressurreição. Parabéns a você, meu amado irmão, minha irmã, que chegou no final desse trimestre. Palmas para você, Deus te abençoe. E próximo trimestre nós estaremos já gravando daqui a pouco, certo? Apologética, próximo trimestre. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. E embaixo do canal, do vídeo, tem esse slide que você está vendo, do jeitinho que você está vendo, dá para você usar na tua escola bíblica dominical. Deus te abençoe, a paz do Senhor, uma boa escola bíblica dominical para você.